Olá, bom dia para você que está acompanhando a TV Alice. Começa agora ao vivo a transmissão da sessão ordinária desta quarta-feira. E hoje há um requerimento de urgência do presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, a um projeto de resolução, o PR 3 de 2025, que insere a supervisão de gabinete da segunda vice-presidência e a supervisão de gabinete da terceira vice-presidência na estrutura administrativa da Casa. Esse requerimento de urgência foi apresentado, a matéria será lida hoje. Se o requerimento de urgência for aprovado, a matéria pode ser inserida na próxima sessão para votação. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e convido o deputado Coronel Wellington a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, eu solicito a todos os presentes que se coloquem de pé em sinal de respeito. Eu conheço as tuas obras. Eis que à tua frente abro uma porta, e homem nenhum a fechará. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da Alice. Eu pergunto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer pedido de 1 minuto de silêncio. Deputado Coronel Wellington. Não tendo nenhum deputado, eu farei aí o pedido de 1 minuto de silêncio. Nós lamentamos aí a morte do doutor Heraldo Cordeiro Lucas. Doutor Heraldo, um amigo de muitos e muitos anos, família tradicional de Jardim América, filho da dona Alzira e o doutor Carlito, né, foram criados com a gente. Os pais do doutor Heraldo Lucas foram fundadores da Igreja Batista de Jardim América. Que Deus conforte todos os familiares e amigos. Façamos então 1 minuto de silêncio. Solicito a todos que se coloquem de pé. Muito obrigado a todos. Primeira fase do expediente para simples despacho. O item 1, ofício número 30, 2025, também ofício 02, 2025, deputado Lucas Polésio, justificando a sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 12 de março de 2025, justificada a ausência à secretaria. O item 2, ofício número 15, 2025, também o 66, 2025, da deputada Camila Valadão, indicando a senhora Sabrina Lúcia Pinto da Silva, presidente do Conselho Regional de Serviço Social, 17ª região, para fazer o uso da tribuna popular no plenário de Seu Cardoso, no dia 2 de abril, para explanação acerca da convocação dos aprovados no concurso do Tribunal de Justiça. Defiro. Item 3, ofícios número 16, 2025 e 67, 2025, da deputada Camila Valadão, indicando a senhora Vanusa Correia dos Santos para fazer uso da tribuna popular no plenário de Seu Cardoso, dia 7 de maio, para explanação acerca da privatização da CESAM e riscos para o futuro. Defiro. Item 4, projeto de lei 156, 2025, deputado Deninho Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de uniforme escolar nas redes pública, estadual e privada de ensino. Estabelece a facultatividade de uso para estudantes com transtorno do espectro autista, TEA, e outras neurodiversidades. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, a Comissão de Justiça, de Educação e de Finanças.
Item 5, projeto de lei 157 de 2025, deputado Denil Silva, que institui o programa de moradia assistida para pessoas com deficiência de baixa renda do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Defesa dos Direitos Humanos, de Assistência Social e de Finanças. Item 6, projeto de resolução 3/2025, da mesa diretora, que altera a resolução 2890, de 23 de dezembro de 2010, para inserir a segunda vice-presidência e terceira vice-presidência da estrutura administrativa da ALES. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça e de Finanças. Item 7, emenda 02/2025, deputado Fábio Duarte, ao projeto de lei 691/2024, de autoria do deputado Denil Silva, que institui o Programa Estadual de Estímulo ao Empreendedorismo de Mães Atípicas e dá outras providências. Junte-se ao projeto de lei 691/2024. Item 8, emenda substitutiva 01/2025, deputado Calegari, ao projeto de lei número 153/2025, de sua autoria, que institui a Política Estadual de Segurança Pública nas faixas de domínio e nas lindeiras das rodovias estaduais municipais, bem como das rodovias federais delegadas ao Estado do Espírito Santo, junto ao projeto de lei 153/2025. Solicitar o deputado Zé Preto que registre a presença, por gentileza. Deputado Zé Preto, favor registrar a presença. Item 9, requerimento de informação 34/2025, deputado Lucas Polese, Secretaria de Estado de Educação, solicitando informações acerca da contratação da empresa para a construção da nova Escola Estadual de Ensino Fundamental Virgínio Pereira, no município de Serra, Oficis. Item 10, requerimento 04/2025, deputado Dari Pagung, com base no artigo 305, inciso 2 do Regimento Interno, de licença para tratamento de saúde por 2 dias, contados a partir de 11 de março de 2025, conforme atestado médico juntado. Defiro a Secretaria para providenciar o ato de licença. Segunda fase do expediente, sujeito à deliberação. Nós precisamos aí de quórum qualificado. Deputado Coronel Hélio, Vossa Excelência queria fazer aquele pronunciamento pela ordem. Está com a palavra. Eu preciso de mais uma. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, um bom dia. Bom dia a toda a sociedade capixaba que nos assiste através da TV Assembleia, todos os servidores da casa. Nós gostaríamos de comentar um assunto, presidente, um assunto que nós já falamos aqui em outras situações, que é referente ao sinal de telefonia móvel no Estado do Espírito Santo. Nós temos percorrido os municípios capixabas, as rodovias, tanto rodovias estaduais quanto rodovias federais, e temos visto a dificuldade que não só a comunidade desses municípios, como também os órgãos públicos que dependem dessa internet de qualidade, a dificuldade que eles estão tendo. Observam, senhores e senhoras, que o policial militar, ele na sua ronda cotidiana, ronda preventiva, ele depara com algum indivíduo suspeito, com um veículo suspeito, e tem a necessidade, naquele momento, em qualquer local que ele esteja, que ele não escolhe o local que ele vai abordar o indivíduo, o suspeito. Então, naquele local especificamente, seja ele lá qual for, seja aqui na região da Grande Vitória ou em algum município do interior que, pelo relevo acidentado, tem certas dificuldades do sinal, nós sabemos disso, mas que tenta consultar ali a placa do veículo para saber se tem alguma alteração, se tem alguma restrição, e ele não consegue. Da mesma forma, presidente, ele também consulta o cidadão, o CPF do cidadão, para ver se tem algum mandado de prisão aberto, e também não consegue por conta de sinal, não é? Vejamos, Vossa Excelência, os senhores e senhoras deputados, com relação à questão da educação, que os alunos precisam
de fazer os seus trabalhos escolares, precisam de acessar a internet, uma vista que hoje dentro da escola não se pode fazer a utilização de celular e ele também não consegue. Também na saúde, onde as agências comunitárias de saúde que percorrem todo o estado do Espírito Santo, toda a sociedade, a zona rural, eles precisam alimentar o sistema, fazer as consultas, as marcações e também não acontece. Então nós gostaríamos de deixar registrado aqui a nossa preocupação e que nós façamos um grande esforço para que o governo do Estado do Espírito Santo, dentro das novas concessões, que cobre ou altere ou faça inclusão, para que essas concessionárias elas possam ampliar o espaço territorial, não de 80%, mas de 100% do Estado do Espírito Santo. Se alguém sofrer algum acidente ou um incidente ou acontecer alguma situação irregular na rodovia BR-262, por exemplo, nós não temos condições de dar um acesso imediato à pessoa, porque não pega, realmente não pega, é impossível nós conseguimos. Então nós queremos deixar registrado essa demanda, essa necessidade e essa cobrança em nome da população capixaba. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Eu também, Coronel, quero fazer aqui uma solicitação ao superintendente de Polícia Técnico-Científica, Polícia Científica agora, o perito oficial criminal da AUCI, com relação às perícias que são realizadas, especialmente com relação ao exame metalográfico que é realizado nos veículos em todo o interior do Estado do Espírito Santo. Nós estamos com um caso aí que há mais de 30 dias o veículo está apreendido lá no noroeste do Estado e a Superintendência de Polícia Técnico-Científica não realiza a perícia com exame metalográfico, solicitando que o carro seja trazido para Vitória. E nós estamos com dificuldade no Detran para poder conduzir esse carro para Vitória. Então, como nós temos as regionais, foi inaugurado ontem a nova sede da Regional de Linhares, né, eles têm condições de fazer esse exame loco. Esse veículo que foi tomado de assalto, foi roubado há algum tempo, ele pertence a um pastor, o pastor Antônio, aqui de Vila Velha, tem um projeto importantíssimo aí, que é a recuperação de dependentes químicos, e ele está precisando do veículo que foi roubado há mais de 6 meses, foi recuperado há 1 mês pela Polícia Militar, e o veículo está lá sem que tenha sido feito o exame metalográfico para que se constate o número exato para fazer a regravação e entregar para o proprietário, para que ele possa usar. Então eu faço aqui um apelo ao superintendente da AUCI para que dê uma atenção e faça a perícia nesse veículo e outros veículos que estão espalhados pelo Estado do Espírito Santo, necessitando não somente de exame metalográfico, mas também de outros tipos de perícias de carros com chassi adulterado. Passaremos então agora a segunda fase do expediente. Nós precisamos de quórum qualificado. Nós já estamos com 18 deputados presentes. Item 11, requerimento de urgência 36/2025, deputado Marcelo Santos, presidente da ALIS, ao projeto de resolução 03/2025 da mesa diretora, que altera a resolução 2890, de 23 de dezembro de 2010, inserindo a supervisão de gabinete da segunda vice-presidência e a supervisão de gabinete da terceira vice-presidência na estrutura administrativa da ALIS. Coloque em votação os deputados que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Do item 12 ao item 20, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação os deputados que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovadas todas as indicações do item 12 ao item 20. Passaremos agora à fase... Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comunidade capixaba, os servidores da segurança pública do Estado, eu gostaria de agradecer a votação favorável com relação a uma indicação, a indicação número 20, 20 do texto, mas a indicação número 472/2025. Ela trata da autorização para utilização em escala de serviço na modalidade de indenização suplementar à escala operacional, criada pela Lei 666, para os militares da reserva remunerada que retornam ao serviço ativo. Portanto, é fato que a lei complementar alterou o ISEL e não proíbe a utilização dos militares da reserva remunerada que tenham retornado ao serviço ativo. Então, nessa hipótese,
a gente torna evidente que a lei não criou discriminação entre os militares, tendo apenas condicionado a real existência da necessidade. Portanto, esclarecido isso, presidente, diante dessa indicação, nós solicitamos ao governo do Estado, ao comandante-geral da Polícia Militar, que, assim, diante dessa defasagem e a falta de efetivo, que nós realmente, assim, possamos empregar os servidores militares que retornam ao serviço ativo, tendo em vista que eles retornaram recentemente ao serviço da Polícia Militar, em especial a parte administrativa, depois foi ampliado para a parte operacional, e nós temos essa deficiência de efetivo, não foi criado por esse governo, foi criado por outros governos. Então, se nós temos esse efetivo previsto, nós temos esse efetivo trabalhando em prol de diversas instituições, inclusive Polícia Militar, para o governo do Estado. Se nós não utilizarmos esse efetivo, nós vamos estar desprezando, dispensando uma mão de obra qualificada, que são esses militares estaduais da reserva remunerada que retornam ao serviço ativo, tendo nas comunidades a necessidade de ter esses policiais nos bairros, nos municípios, nas diversas ações do governo. Então, nós fazemos esse clamor aqui ao governo do Estado para que autorize o comandante-geral a utilizar esses militares estaduais da reserva remunerada que retornaram ao serviço ativo no emprego operacional, haja vista que há necessidade desse emprego. Obrigado. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Pela ordem, deputado Ari. Pela ordem, para a palavra. Deputado Danilo, eu gostaria primeiro de agradecer os deputados e deputadas pela aprovação da nossa indicação 467/2025, que eu estou indicando ao governo do Estado para aplicar o Revisol na ES 391, no trecho situado na sede do distrito de Conceição de Muqui, no município de Mimoso do Sul, até o distrito do Café, no município de Alegre. Da mesma forma que nós fizemos as indicações no ano passado, no trecho das ES 472, entre Conceição do Castelo até o distrito de Piaçu, no município de Muniz Freire, também na ES 165, no município de Baixo Guandu, passando pelo distrito de Ibituba até o município de Laranja da Terra, e também na ES 376, que é de Alfredo Chaves até o município de Marechal Floriano. Então, essas que eu citei, quero aqui já antemão agradecer o nosso diretor-presidente do DR, nosso ex-colega de plenário, deputado Freitas, por já estar sendo executado através de Revisol essas ES entre Baixo Guandu, Laranja da Terra, e também Alfredo Chaves até Marechal Floriano e de Muniz Freire a Conceição do Castelo. Mas nós precisamos também de olhar essa ES de Conceição do Muqui até o distrito do Café. E eu tenho certeza que o nosso diretor-presidente, deputado Freitas, junto com o nosso governador Renato Casagrande, com o nosso vice-governador Ricardo Ferraz, vai autorizar, e nós vamos colocar nessa ES também o Revisol, que é de suma importância para as pessoas que transitam nessa ES ali do distrito de Conceição do Castelo até o distrito do Café, no município de Alegre. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Dari Pagung. Pela ordem, senhor presidente. O deputado Calegari, só antes de Vossa Excelência fazer uso da fala, só informar os colegas que dentro de alguns minutos teremos aqui uma sessão extraordinária, ok? Vossa Excelência está com a palavra. Só aqui fazer uma homenagem, uma breve homenagem, dar meus parabéns ao deputado federal Eduardo Bolsonaro.
esse patriota que ontem deu um verdadeiro nó estratégico na tirania ativista do STF. E aí eu tenho que ver agora o Procurador-Geral da República dizendo que não ia apreender passaporte de ninguém, o ministro Alexandre de Moraes concordando com ele, e nós temos agora que fingir que acreditamos que realmente a pressão que o deputado federal Eduardo Bolsonaro vinha sofrendo, assim como vem sofrendo o pai dele, que já está com o passaporte apreendido, é uma fantasia, é uma ilusão. Na verdade, o que aconteceu, graças a esse ato heróico de sacrifício do deputado Eduardo Bolsonaro, é desnudar a situação vergonhosa que o Brasil está hoje vivendo para o mundo inteiro. Nós temos hoje, além de um exército de jornalistas e ativistas exilados por conta da perseguição política, nós agora temos um deputado federal. Esse é o triste legado de 6 anos de inquérito ilegal das fake news, o triste legado de um Supremo que se arroga poderes olímpicos, divinos. Mas eu quero dizer aqui para o deputado federal Eduardo Bolsonaro, a guerra está apenas no começo, e o senhor, com esse gesto de sacrifício, está salvando o Brasil da tirania, do opróbrio, da vergonha, do ativismo mais mesquinho e perseguidor que hoje se abate, não apenas sobre a família Bolsonaro, mas sobre todos os patriotas de nossa nação. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Calegari. Nós passaremos agora à fase da ordem do dia. O item 1 trata-se de projeto de discussão especial em terceira sessão. O despacho para esse item é em discussão. Não havendo oradores inscritos, a matéria segue para as comissões. Do item 2 ao item 6 tratam-se de projetos em discussão especial em segunda sessão. O despacho para esses itens é em discussão. Não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a terceira sessão. Nós vamos suprimir aqui a fase das comunicações, mantendo na extraordinária, capitão Assunção, e vamos encerrar a sessão agora. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será extraordinária, presencial, hoje, às 9h25, para a qual designo expediente o que ocorrer, ordem do dia, discussão única e regime de urgência do projeto de resolução 03/2025. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. A sessão ordinária foi encerrada e o deputado delegado Danilo Baiense, que estava presidindo a sessão, convocou uma sessão extraordinária para as 9h30. Ainda não temos a pauta da sessão extraordinária, corrigindo para as 9h25 a sessão extraordinária. Daqui a 3 minutos, ainda não temos a pauta da sessão extraordinária, mas provavelmente essa sessão será para votação do projeto de resolução número 3 de 2025 da mesa diretora, que altera a resolução 2890 de 2010, inserindo a supervisão de gabinete da segunda vice-presidência e a supervisão de gabinete da terceira vice-presidência na estrutura administrativa da Assembleia. É isso mesmo. Solicitar aí os colegas que, por gentileza, registrem as suas presenças. Deputado engenheiro José Esmeraldo, por gentileza, registrar a presença. Deputado Hudson Leal, por gentileza. Deputado Madureira, por gentileza.
Confirmando, sessão extraordinária às 9h25. E na ordem do dia, o projeto de resolução número 3 de 2025 da mesa diretora, que altera a resolução 2890 de 2010, inserindo a supervisão de gabinete da segunda vice-presidência e a supervisão de gabinete da terceira vice-presidência na estrutura administrativa da Assembleia. Esse projeto de resolução será analisado, então, em plenário, em regime de urgência, com o parecer oral das comissões de Justiça e de Finanças. Terceira sessão extraordinária presencial da 20ª legislatura. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, eu solicito a todos os presentes que coloquem de pé em sinal de respeito. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da Ares. Ordem do dia. Item 1, discussão única em regime de urgência, projeto de resolução 03/2025 da mesa diretora, que altera a resolução 2890 de 23 de dezembro de 2010, inserindo a supervisão de gabinete da segunda presidência e a supervisão de gabinete da terceira vice-presidência na estrutura administrativa da Ares, publicado no ar digital do dia 18 de 3 de 2025. O projeto não gera impacto financeiro, viu, deputado Coronel Hélito? Eu convoco agora as comissões de Justiça e de Finanças e vou designar o deputado Dari Pagundi para presidi-las. Obrigado, deputado Danilo Baense. Gostaria primeiro de cumprimentar os deputados, deputadas presentes no plenário, quem nos acompanha também pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Passo a relatar o projeto de resolução 03/2025, que altera a resolução 2890 de 2010 e dá outras providências. Essa resolução, senhor presidente, é simplesmente colocando na estrutura administrativa da Assembleia Legislativa na segunda vice-presidência e na terceira vice-presidência. Então é um projeto importante que vai dar mais fluidez também na casa para ajudar o nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Santos. Então é simplesmente colocando na estrutura administrativa da casa, a segunda vice-presidência e a terceira vice-presidência. Coloco o projeto de resolução em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos dos deputados na Comissão de Justiça. Como voto o deputado Deninho Silva. Deputado Deninho Silva. Ainda não está no plenário. Deputada Janete de Sá. Com o relator. Deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel Lessa. Com o relator. Deputado Capitão Assunção. Com o relator. Deputado Fábio Duarte. Com o relator. Deputado Lucas Polese. Em substituição ao deputado Lucas Polese, como voto o Coronel Wellington. Com o relator, aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça, e passo a colher os votos na Comissão de Finanças, como vota o deputado João Coser. O deputado João Coser vota pela aprovação. Deputado engenheiro José Rocha Esmeraldo, como vota?
Zé Esmeraldo, como vota? Deputado? Com o relator. Deputado Danilo Baense está presidindo a sessão. No lugar do deputado Danilo Baense, vou colher o voto do Lucas. O Lucas ainda não se encontra no plenário. Deputado Coronel Wellington, com o relator. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Mazil dos Anjos. Deputado Calegari, com o relator. Deputado Alexandre Chambinho, com o relator. Deputado Toninho do Incapé, com o relator, também aprovado na Comissão de Finanças. Devolvo à mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagundi. Eu coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à mesa para promulgação. Nós retornaremos agora à fase das comunicações e eu convido aí o primeiro deputado da fase das comunicações, deputado Zé Preto. Deputado Zé Preto, tendo declinado, deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho, tendo declinado, deputado Toninho Demater, tendo declinado, deputado Sérgio Meneghelli, não encontra-se presente, deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel, tendo declinado, deputado Pablo Muribeca, está ausente. Deputado Mazinho dos Anjos, não respondendo. Deputado Marcos Madureira, não respondendo. Deputado Lucas Polé está ausente. Deputado João Coser, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu volto a essa tribuna hoje para falar de um tema que eu comecei ontem. Felizmente, o povo brasileiro, a classe média, vai começar a pagar menos impostos de renda, menos imposto de renda a partir do ano que vem. O presidente Lula encaminhou para o Congresso Nacional um projeto de lei que deixam de pagar os brasileiros que ganham até R$5.000, com desconto de 75% até 5.500, de 50% até 6 e de 25% até 6.500, só vão pagar integralmente a partir de R$7.000 com a tabela existente hoje. Portanto, não tem nenhum reajuste na tabela do imposto de renda. Isso vai beneficiar 22 milhões de brasileiros, no mínimo. Isso é muito importante porque é dinheiro no bolso da classe média, aquelas pessoas que fazem a movimentação no Brasil. Quem vai pagar um pouquinho mais são os super ricos, chamados super ricos, que têm uma renda superior a R$50.000 por mês, portanto 600 mil livres no final do ano. Quem está reclamando são os grandes banqueiros, os grandes empresários, mas quem vai comemorar é a classe média, uma grande maioria dos brasileiros assalariados. Hoje, infelizmente, no Brasil, quem paga imposto é aquele que ganha na fonte, quem tem folha de pagamento. Aquele que tem os seus negócios particulares fazem muitas manobras e a contabilidade permite pagar um imposto menor. O Brasil tem uma taxa tributária que não é tão baixa assim, é alta, mas nesse caso específico estava penalizando a classe média. Então o presidente Lula cumpre mais o compromisso que ele fez no processo do debate eleitoral e eleva a partir do ano que vem a tabela de imposto de renda para isenção até R$5.000. Quero comemorar isso, cumprimentar o presidente, pedir ao Congresso Nacional que aprove esse projeto, se for possível melhorar, tudo bem que melhore, mas sempre beneficiando aquela parcela que está mais embaixo da sociedade, que está com os menores salários, e não protegendo os de cima, que é muito ruim para nós. Outra questão também, deputado, é a questão do emprego. Ontem eu vi uma matéria no jornal, hoje sai novamente, até uma cidade aqui do Espírito Santo, precisando de gente para trabalhar.
A taxa do desemprego chegou no menor índice desde 2012, 6,6%. Significa quase o pleno emprego. 5% é o pleno emprego. Todo mundo tem emprego. É só procurar. Naturalmente é necessário mais formação, qualificação de mão de obra, porque as oportunidades estão surgindo. Hoje quem quer trabalhar tem trabalho, na roça, na cidade grande e na cidade pequena. Então quero assim reafirmar a importância de um governo que valoriza o social. O governo do presidente Lula também encaminhou, hoje tem um novo projeto de desenvolvimento industrial. A indústria brasileira, depois de muitos anos, começou a crescer. Eu vi do ex-presidente da Findes, Léo de Castro, uma afirmação de que há muitos anos não se tinha um projeto tão importante para a área da indústria, como esse projeto atualmente. Então é importante afirmar. Investir na agropecuária, no financiamento barato, tanto para o agronegócio grande, quanto no Pronaf, os pequenos e médios produtores. É muito importante, que a nossa agricultura está muito bem. Deus, quando nos fez o Brasil, fez abençoado. Tudo dá, é só plantar que dá. Então, comemorar, tem muita exportação. Nós vimos agora a China comprando milhões de ovos do Brasil. Nós não estamos com capacidade de produzir tudo ainda. E aí o que acontece? 20 e poucos milhões de brasileiros começaram a consumir os programas sociais. E mais a exportação que nós estamos fazendo, o produto acabou subindo um pouco. Nós temos que ver como é que controla isso no governo federal. Os estados também estão fazendo projeto agora. Redução, acabar com a alíquota de imposto sobre os produtos da cesta básica. O governo federal já fez sua parte, vários estados já fizeram suas partes, um outro estado ainda está com dificuldade. Então nós queremos também torcer para que os governos estaduais se associem ao governo federal para ter uma política de isenção de impostos nos produtos da cesta básica. Tudo isso faz com que o brasileiro tenha uma vida mais digna, possa comer mais, viver melhor. Portanto, essa é a nossa esperança, por isso nós trabalhamos. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Muito obrigado, deputado João Coser. Com a palavra, a deputada Janete de Sá. Enquanto a deputada Janete vai até a tribuna, quero mais uma vez convidar a todos para a ação de doação de sangue e cadastro de doadores de medula óssea. Ocorrerá amanhã uma parceria entre a Assembleia e o EMOIS. Então, amanhã das 8h30 às 14 horas, você está convidado a comparecer aqui à Assembleia Legislativa, no Salão Nobre, no Térreo. Bom dia, senhor presidente, deputados que junto conosco compõem esse plenário. Nós usamos a palavra para, mais uma vez, estar chamando a atenção das pessoas sobre a importância do respeito, a importância de estar cuidando de nossos animais. E nós temos nessa casa a CPI que investiga maus tratos contra os animais, que busca fazer justiça para com os animais, punindo quem maltrata. Nós tivemos vários casos nesses últimos dias envolvendo animais. Em Guaçuí chamou atenção porque foram 2 casos, um atrás do outro. Um homem já maduro agride barbaramente um pincher, que é um animal pequeno, late muito, mas um animal muito pequeno, cegando o animal perdeu a vista. Nós tivemos um outro caso também em Guaçuí, onde um jovem, do nada, ele agarra o animal e atiça sobre a calçada, deixando o animal muito machucado. Eu estou citando esses 2 casos porque nós tivemos a colaboração da Polícia Civil, do delegado do município do Alegre, que rapidamente buscou fazer a investigação do caso e já deu o final da investigação que foi realizada, já deu o final, como já nos deu o resultado final, por indiciamento pelo crime de maus tratos. Nós estamos repassando, junto com a delegacia, essas peças para que o Ministério Público entre com denúncia na Justiça para que esses 2 elementos sejam processados. Esse é um avanço quando a gente vê que uma investigação policial bem apropriada e aprofundada, ela culmina no pedido da própria delegacia, do próprio processo investigatório de indiciamento pelo crime de maus tratos. Volto a dizer que hoje no nosso país nós temos a Lei Sanção 14.064, que é uma lei
que pune por crime de maus tratos as pessoas com pena de 2 a 5 anos de prisão. E as pessoas insistem, talvez por não conhecer a lei, também pelo desrespeito com os animais, insistem em maltratar os animais. Portanto, fiquem atentos, nós não vamos tolerar mais violências aqui no Espírito Santo contra os animais. Quem insistir em estar maltratando os animais vai ser punido. Nós estamos vigilantes. Aqui tem uma CPI que investiga maus tratos, tem uma deputada que trabalha incansavelmente na apuração desses casos, buscando estar socorrendo. Nós tivemos ontem um caso que nós tivemos que sair para poder estar resgatando o animal na serra. Felizmente nós conseguimos um entendimento com o tutor e o animal foi acolhido novamente e vai ser tratado. Ou seja, nós procuramos fazer um trabalho preventivo, orientando as pessoas que insistem em maltratar os animais. Mas caso de reincidência e bárbaro contra os animais, nós não vamos tolerar. É justiça para os animais e cadeia para quem maltrata. Esse é o lema de nossa CPI e nós trabalhamos nessa direção, deputado. Um abraço a todos e que a gente tenha um final de quarta-feira abençoado. Daqui a pouco eu vou estar fazendo um podcast junto com meus colegas da Aposvale, que é a Associação dos Aposentados da Vale, para poder estar tratando de uma grande vitória que nós conquistamos, que é o superávit do plano BD, um plano do benefício definido da Valia, que é nossa previdência complementar. E daqui a pouco também a gente vai ter boas notícias para quem é do Vale Mais, que é um plano que infelizmente quando a Vale privatizou, os nossos colegas foram obrigados a migrar. Mas teremos em breve vitória também para esses colegas da Vale, meus colegas de trabalho, onde após 40 anos de trabalho por concurso na empresa, eu conquistei a minha aposentadoria. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Próxima oradora, deputada Irine Lopes, estando ausente, então eu convido o deputado doutor Hudson Leal. Tendo declinado, deputado Gandini. Não respondendo, deputado Fábio Duarte. Com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público que nos acompanha da galeria e também na nossa TV Alice. Senhor presidente, o que me traz a essa tribuna no dia de hoje é acerca de 2 proposições que nós apresentamos nessa casa, uma emenda e um projeto. Uma emenda ao projeto do nobre deputado Deninho Silva, que é com grande alegria e honra que venho aqui apresentar a emenda aditiva ao projeto de lei 55 de 2025, de autoria do deputado Deninho Silva, que visa fortalecer o programa estadual de estímulo ao empreendedorismo de mães atípicas. Antes de tudo, gostaria de parabenizar o nobre deputado Deninho pela sensibilidade em apoiar essas mães guerreiras. Como Vossa Excelência, reconheço igualmente que o apoio a essas famílias e o debate sobre neurodiversidade são alguns dos principais desafios, não apenas do Espírito Santo, mas do mundo. Especialmente diante do aumento cada vez maior de diagnósticos de crianças e jovens neuroatípicos e neurodivergentes. Sabemos que as mães atípicas enfrentam desafios únicos para conciliar cuidado dos filhos com a busca de renda e realização profissional. E foi pensando nelas que propus ampliar este brilhante projeto com benefícios adicionais, como capacitação gratuita em marketing digital e finanças, além de mentoria e consultoria especializada para impulsionar os seus negócios. As capacitações poderão ser presenciais ou à distância, garantindo a flexibilidade e a acessibilidade. Além disso, propus que o Estado priorize em licitações a contratação de empresas lideradas por mães atípicas, promovendo a sua autonomia financeira e a inclusão no mercado de trabalho. Por fim,
Mais uma vez agradeço e parabenizo o deputado Deninho pela iniciativa, bem como todos que apoiarem essa causa. Reafirmo também o meu compromisso com as mães atípicas do Espírito Santo e o debate sobre a neurodiversidade e os desafios sociais dessa realidade. E uma das bandeiras do meu mandato, e estarei sempre ao lado nessa jornada. Juntos construiremos um Espírito Santo mais justo, inclusivo e humano. Nós hoje, senhor presidente, o nosso mês de março é um mês de muitas comemorações, né? Na minha família, o meu tio Edilson aniversariou esse mês, minha tia Lavínia também aniversariou esse mês. Amanhã, o meu filho mais velho, o Gabriel, também aniversaria, completando 16 anos. O prefeito da nossa cidade aniversariou ontem, e aqui eu quero mandar um abraço para ele. Mas hoje, dia 19, é um dia muito especial para a Serra e para o Espírito Santo. Hoje comemoramos 176 anos da insurreição do Queimado. Buscando unir e valorizar todo o simbolismo que essa data e fato histórico representam, tanto para a luta por inclusão, direitos humanos, cultura, educação e história, tenho a honra de apresentar neste dia tão especial o projeto da criação do roteiro turístico singular e pioneiro, tanto para a Serra como para o Estado do Espírito Santo. Temos, de uma vez por todas, que resgatar, preservar e valorizar uma das páginas mais importantes da história capixaba, que é a insurreição do Queimado, um marco na luta por liberdade e justiça social no Espírito Santo e no Brasil. Este projeto de lei busca, assim, criar o circuito histórico, religioso, turístico e gastronômico de São José do Queimado, cujo roteiro pretende unir a capital à Serra, integrando pontos de interesse histórico, cultural, religioso, turístico e gastronômico, reconhecendo a importância da insurreição de 1849, um dos maiores levantes de escravidão no país. A insurreição do Queimado foi um movimento corajoso e emblemático, liderado por figuras como Chico Prego e João da Viúva, que lutaram contra a opressão e a liberdade, e pela liberdade. Este levante não só marcou a história da Serra e do Espírito Santo, mas também contribuiu para o processo de abolição da escravatura no Brasil, conforme indica novas pesquisas extraídas pelo IPAM do Espírito Santo pelo professor Felipe de Oliveira. Portanto, é uma história que precisa ser recontada, relembrada e celebrada sempre. O circuito proposto começa na Praça 8, no centro de Vitória, local onde os insurgentes foram presos e condenados, e segue por pontos estratégicos, como o agroturismo de Pitanga, o centro da Serra, com a sua rica história, representada pela nossa igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, na estátua de Chico Prego, no Museu Histórico da Serra e no Casarão do Miguel, até chegar ao sítio histórico e arqueológico de São José do Queimado, aonde o levante ocorreu. Nos últimos anos, diversas ações foram realizadas para resgatar e preservar este importante local. O livro Insurreição do Queimado em Poesia de Cordel, do nosso saudoso Teodorico Boa Morte, foi incluído no currículo das escolas estaduais. E o sítio histórico passou por uma significativa revitalização entre 2023 e 2024, coordenado pela Prefeitura Municipal da Serra. Além disso, o processo de tombamento do sítio e das ruínas da Igreja de São José pelo IPAM está em andamento, e a história da insurreição foi inserida nos livros didáticos de todo o país. Este circuito não é apenas uma homenagem ao passado, mas também uma oportunidade de desenvolvimento econômico e social para a região, ao integrar a história, cultura, religião, gastronomia e natureza.
O circuito tem o potencial de se tornar um dos mais importantes roteiros turísticos do Espírito Santo, atraindo visitantes de todo o Brasil e também do exterior. Com a melhoria da infraestrutura e a promoção adequada, podemos gerar emprego e renda para as comunidades locais, valorizando o patrimônio e a nossa identidade. Além disso, o circuito conecta a outras rotas, como o agroturismo de Pitanga, Guaranhuns, do Morro do Céu, de Muribeca e Putiri, das zonas rurais que também tiveram papel fundamental na insurreição de 1849. Porque eram centros de mão de obra de escravos, dos quais muitos deles aderiram ao Levante. Com a construção do contorno do Mestre Álvaro, a futura implementação do contorno de São Domingos, o acesso ao circuito será facilitado e integrando a outras regiões e ampliando o impacto turístico e econômico, haja vista todo o desenvolvimento futuro que aguarda aquela região. Portanto, esse projeto é sobre memória e também sobre futuro. É sobre honrar aqueles que lutaram por liberdade e justiça e sobre construir um legado de desenvolvimento sustentável para as próximas gerações. É uma oportunidade única de valorizar a história da Serra, do Espírito Santo e do Brasil e de mostrar ao mundo a importância da luta por liberdade e inclusão. Conto com o apoio de todos os colegas, deputados e deputadas, para que possamos aprovar esse projeto, que será um marco para o turismo, cultura e economia do nosso Estado. Tenho dito, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Fábio Duarte. Com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Por isonomia, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Bom dia. Hoje venho à tribuna para comemorar com grande alegria a conquista para os moradores do loteamento Parque das Oliveiras, localizado na sede do município de Mantenópolis. Depois de uma longa espera e de muitas batalhas, finalmente conseguimos garantir o acesso à água potável e a coleta de esgoto sanitário para essa população tão sofrida. Desde o primeiro momento em que fui procurado por minha amiga, grande lutadora, Graciele, repito, Graciele, uma pessoa que luta, batalha pelo aquele povo sofrido e pelos moradores do Parque das Oliveiras, entendi a urgência dessas demandas e não medi esforço para buscar uma solução. Sei o quanto essas famílias sofreram ao longo dos anos com a falta desses recursos essenciais. Por isso, entrei em contato imediatamente com o diretor-presidente da CESAM, Munir Abu, e após minhas conversas com o amigo Munir, equipes da CESAM foram até o local e as obras que nem tinham sido iniciadas foram iniciadas, beneficiando a mais de 100 famílias que moram nessa jurisdição, nesse local. Esse é um passo gigantesco para garantir dignidade, saúde
e desenvolvimento para essa comunidade. Aqui nós temos aqui inclusive, isso aí já é outro serviço que eu fiz lá nas comunidades, que é a entrega do secador com vários outros equipamentos, e eu gostaria que fosse colocado aí no painel. Queria inclusive agradecer aos colaboradores da CESAM, que foram até o loteamento Parque das Oliveiras, o Márcio Vinícius Zanon Gomes, a Cileia Cerqueira Pereira, o Sérgio Carvalho Bertoldo, da Divisão de Operação e Manutenção Noroeste, o diretor de atendimento comercial, Adaltivo Efigênio, em especial a Ana Vitória Saltori Garcia, diretora comercial Noroeste, que trabalhou incansavelmente desde o início para o atendimento àqueles moradores que não tinham a quem recorrer. Um agradecimento especial também a Graciele dos Santos. Quero fazer esse agradecimento aqui a Graciele. Graciele é uma lutadora, Graciele é uma batalhadora, Graciele é uma pessoa que honra a sua função de mulher. Meus parabéns a Graciele e tantas outras Gracieles que existem em Mantenópolis. Um município, na minha linguagem popular, abandonado. É um local longe do centro de Vitória, e são poucos aqueles que frequentam Mantenópolis. Eu tive o prazer e a satisfação de ir lá, conversar diretamente com as pessoas que lutam e batalham por dias melhores, qualidade de vida melhor, e pode contar com o deputado estadual Zé Esmeraldo, que fala e cumpre. E para lá nós levamos secador de café e outros equipamentos. E aqui nós temos aqui o Mata-Cobra e Mostra o Pau. Eu estava aí logo depois que o secador chegou. Eu não chego para dizer que vai chegar, eu chego depois que o equipamento está no local. Foi isso que eu fiz e é isso que eu faço. E reivindiquei logo depois essa ligação para essas 90 famílias que estavam sofrendo. E hoje, todos os elementos, todos os trabalhadores da CESAM, da região Noroeste, estão lá prestando serviço à sociedade, prestando serviço àqueles que precisam e que muitas vezes não têm a quem recorrer. Eu, por exemplo, não conheço um prefeito, e parece que o prefeito da região de Mantenópolis, ele tem medo de deputado. Acredito, sim, porque não conheço, e eu estou pronto a ajudar, independente de qualquer coisa. E esse deputado resolve, ajuda, faz, leva. Não é à toa que nós temos 10 mandatos. Por isso, fica aqui o nosso recado a esse prefeito. Prefeito não pode ter só um político, ele tem que ter vários políticos, porque quando tem vários, com certeza, mais equipamentos vão chegar para o município. E a obrigação do prefeito não é um político só, mas sim vários deputados, que seja estadual, que seja federal, que seja lá o que for, para levar condições, qualidade de vida para o município. Vou dar continuidade aqui na minha leitura. Um agradecimento especial, conforme disse, para a Graciele dos Santos, liderança de Mantenópolis, que sempre esteve à frente dessa causa, confiando em nossa pessoa e mobilizando a comunidade em prol de avanços para a região. Agradeço também ao diretor-presidente Cesar Munir,
que sempre se mostrou solícito às minhas demandas. Água é vida, é dignidade, é um direito fundamental de todos os cidadãos. E esses moradores, abandonados, a verdade é essa, porque não tinha a quem recorrer. E a cada dia que passava, eles perdiam mais a esperança, até que teve essa guerreira, lutadora, batalhadora Graciele, que entrou em contato com esse deputado. E hoje nós estamos vendo aí o resultado, a CESAM fazendo as ligações para que os 90 moradores, 90 famílias da região possam ter pelo menos essa água potável em suas casas. Isso aí é o mínimo que pode ser feito. Agradeço, conforme disse aqui ao Munir, no mês de setembro de 2024, liberei da minha emenda parlamentar R$80 mil para a aquisição de um resfriador de leite, uma balança eletrônica de 300 quilos e um secador de café para a Associação Nova Liberdade e do assentamento Florencio. Estou falando o nome aqui desse assentamento, Florencio Toso, da Assembleia Legislativa, em Mantenópolis. Esta destinação foi para atender um pedido do vereador Zé Mantena, do presidente da associação Gerson Borges, de Moisés Gomes, de Graciele e dos demais associados, que não eram poucos. O compromisso do meu mandato é continuar trabalhando incansavelmente para que mais melhorias cheguem a Mantenópolis, esquecida. Mantenópolis é um município esquecido. Lá falta tudo. Falta inclusive do prefeito municipal, que nem o nome dele eu sei. A verdade é essa. Falta a ligação desse prefeito para os deputados da Assembleia, que são 30, e todos aqui são capacitados e competentes. Que se tivesse 30 deputados ajudando lá em Mantenópolis, o município de Mantenópolis com certeza teria um desenvolvimento muito grande. Eu estou à disposição. Não sou deputado faz de conta. Não sou deputado que fala que vai fazer e não faz. Mas me coloco o meu mandato à disposição de Mantenópolis, um local longe, mas vale a pena ir em Mantenópolis. E dizer para todos vocês que estão aí na labuta, trabalhadores dos assentamentos, pessoas carentes, pessoas que precisam do Estado, do município, do governo, para poder dar uma qualidade de vida melhor para seus familiares. Aí foi uma reunião que fizemos, logo um mês ou 2 meses depois, quando chegou aqueles equipamentos que eu citei aqui, secador de café e balança, etc, etc, etc. E logo depois houve o pedido da Graciele com relação à questão da água, que estava tudo paralisado no assentamento. Foi quando eu conversei com o diretor-presidente Munir, e hoje as pessoas estão ali sendo atendidas pelo órgão público estadual, CESAM, que realmente tem feito um trabalho brilhante em todo o estado do Espírito Santo. Fica aqui nossos agradecimentos. E para mim é uma satisfação muito grande, e falo isso alto e bom som, poder ajudar aqueles que precisam mais. Mas você, para ajudar aqueles que precisam mais, muitas vezes você tem que ter peito, raça e determinação para chegar lá dentro do governo, porque existem alguns setores, isso aí é normal, de enrolo. Enrolar esse deputado aqui não é brincadeira.
enquanto estiver na Assembleia Legislativa, representando uma parcela significativa da população, eu estou do lado da população e não do lado do governo, que muitas vezes não faz aquilo que a população precisa. Quero concluir a minha fala, agradecendo aqui ao governo, Renato, quero agradecer ao Munir, quero agradecer a todos os funcionários da CESAM que estão lá fazendo um trabalho benéfico para o povo sofrido. E até então, quero aqui dizer, prefeito, eu não sei nem o seu nome, nada que está sendo feito aí foi através de você, porque você não teve nem a coragem de ligar e falar, nós precisamos. Aí foi a Graciele, foi o vereador, que eu já citei o nome dele aqui, que me pediram, cada um dentro do seu pedaço. Volto aqui à tribuna desta Casa de Leis para falar sobre Mantenópolis. Mantenópolis tem que ser falado aqui na tribuna da Assembleia, porque tem muita gente que não conhece, nunca foi lá em Mantenópolis. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado engenheiro José Rocha Esmeraldo. Eu conheço o engenheiro José Esmeraldo, Mantenópolis, já apurei alguns crimes lá, inclusive na morte do vereador que foi assassinado. Eu fui lá, prendi executores e prendi também o mandante daquele crime hediondo. Com a palavra, deputado doutor Bruno Rezende. Doutor Bruno não respondendo. Com a palavra, deputado próximo, deputado Denis está ausente. Eu quero aqui, nesse momento, somente parabenizar, no meu momento aqui de fala, parabenizar o nosso vereador Tiago Garrocho. Tiago Garrocho, deputada Janete, vereador lá de Guarapari, pelo PL. O título de Tiago, embora ele estivesse morando em Guarapari já há algum tempo, o título dele foi transferido para o estado do Espírito Santo, ou para aqui, né? Guarapari, exatamente um dia antes do prazo final. Na sexta-feira, nós transferimos o título do Tiago, lançamos o Tiago como candidato a vereador em Guarapari e foi eleito o segundo mais votado do nosso partido. Então, Tiago, você que está aniversariando hoje, parabéns para você, parabéns pelo trabalho que você vem realizando aí em Guarapari, parabéns aí para sua esposa, que é policial civil, seu filho, que o próximo filhinho venha com saúde, deve nascer dentro de poucos dias. E você, Tiago, que é uma pessoa temente a Deus, eu vou deixar para você um versículo que está em número 6, 24, 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito obrigado a todos. Eu quero agora conceder a palavra ao deputado Dari Pagugli. Deputado Dari não respondendo. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Coronel Wellington já fez uso da fala. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Deputado Janete, Vossa Excelência, pela ordem. Pela ordem, enquanto o deputado Capitão Assunção se dirige à tribuna, eu gostaria de pedir para poder estar fazendo um pronunciamento rápido acerca da divulgação da delegação capixaba da equipe 027, que vai estar participando da terceira etapa nacional do Race Week oficial, que é uma corrida de kart que acontece em Guaratinguetá, São Paulo, e vai se dar nesse sábado, dia 22 e 23, sábado e domingo. E nós queremos chamar a atenção para um conterrâneo nosso, o piloto Bernardo Zotelli, de apenas 14 anos. Ele é filho de Cariacica Sede, filho de um professor da rede pública, e ele representa os capixabas nessa corrida. Ele está há um ano se destacando no kart. Essa corrida vai ser transmitida pelo YouTube e eu convido todos nós, capixabas, para poder estar buscando no YouTube, acessar a corrida e torcer por nossos meninos, em especial para Bernardo Zotelli, um jovem de apenas 14 anos que vem se destacando no kart, que vai representar o Espírito Santo e que é de Cariacica, a minha terra natal. Obrigado, deputada Janete de Sá. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Obrigado, presidente. Cumprimento
todos os colaboradores da Assembleia Legislativa, os nossos profissionais de Libras, nossos profissionais de taquigrafia também. Meu profundo respeito por todos vocês, a todos que colaboram para que o nosso mandato, o mandato de todos os deputados, resplandeça para além das dimensões da área da Assembleia Legislativa. Nós estamos vivendo tempos difíceis. O que aconteceu com Eduardo Bolsonaro é o fim da história republicana. A que ponto nós chegamos? A ponto de um deputado federal defendendo os mais sublimes interesses da liberdade de expressão em solo americano, porque aqui a gente está dentro da ditadura, ter que se exilar, porque 2 picaretas solicitaram, tudo combinado, gente, solicitaram ao PGR, que depois julgou para o STF, que depois devolveu ao PGR. Enfim, eu vou contar a história para vocês, como tudo começou. No dia 20 de janeiro de 2025, Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos. A saga do deputado Eduardo Bolsonaro começou nessa data, pois ele intensificou as suas viagens aos Estados Unidos, visitando o país por pelo menos 3 vezes, para falar das atrocidades que nós brasileiros estávamos sendo acometidos. Isso deixou a petralhada incomodada. Esse foi um ponto. No dia 26 de fevereiro de 2025, a Comissão Judiciária da Câmara dos Estados Unidos, que é semelhante à CCJ da Câmara dos Deputados do Brasil, aprovou um projeto de lei apoiado por Eduardo Bolsonaro. O que tem nesse teor? Proibir a entrada de autoridades estrangeiras que restringam a liberdade de expressão de cidadãos americanos. Entre aspas, aqui, autoridades estrangeiras, lê-se Alexandre de Moraes e Companhia Limitada. Vamos lá. Entra agora em ação, isso foi no dia 26, presta atenção, pessoal. No dia 27 de fevereiro de 2025, entram 2 personagens caricatos, já conhecidos pelos diversos casos de corrupção, Debbie e Lloyd. Dia 27 de fevereiro de 2025, Debbie e Lloyd, um deles conhecido como Rogério Corrêa, deputado do PT, e outro Lindbergh Farias, comumente chamado como Lindinho da Odebrecht. Eles apresentam uma representação à Procuradoria-Geral da República, pedindo a investigação de Eduardo Bolsonaro por crimes contra a soberania nacional e pedem a apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro, alegando que ele conspirava contra o Brasil nos Estados Unidos. Dia 27. Vocês não sabem quem são esses deputados não, né? Vou apresentar aqui para vocês. Esse aqui é o Debbie, também conhecido como Lindinho da Odebrecht. Lindinho da Odebrecht, ele tem uma vasta coleção de denúncias que, se colocar no rolo de papel higiênico, não vai caber tudo. Lista da Odebrecht Lava Jato. Lindinho foi citado na delação premiada da Odebrecht como Lindinho, entre aspas, acusado de receber 4,5 milhões em propina para suas campanhas eleitorais de 2008 e 2010. Primeiro 2008, Prefeitura, 2010, Senado. Outro caso de denúncia do Lindinho, desvio de verbas e propina. A ex-chefe de gabinete da Secretaria de Finanças de Iguaçu, dona Elza, afirmou em depoimento do Ministério Público Estadual que Lindinho montou um esquema de captação de propina. Outra denúncia, contratação da Finatec, isso foi no ano de 2005. Lindinho foi acusado de dispensar licitação irregularmente para contratar
a Finatec por R$1.500.000. Mas não é só isso, Lindinho foi condenado por improbidade administrativa. Ele foi condenado a devolver aos cofres públicos do município em que administrava 640 mil de multa e teve os seus direitos políticos suspensos por 5 anos. Outra condenação do Lindinho, improbidade administrativa, promoção pessoal, isso foi no ano de 2016. Lindinho foi condenado por usar sua imagem nas caixinhas de leite e cadernetas distribuídas pela prefeitura, durante a campanha, a reeleição dele de prefeito da cidade. A justiça, nesse caso, suspendeu também os direitos políticos de Lindinho e aplicou uma multa de R$480 mil. E o TJ do Rio de Janeiro confirmou a decisão em 2019. Fraude em licitação. Lindinho também foi condenado por improbidade em 2020, relacionado a uma licitação fraudulenta para publicidade de obras escolares. Deb é um dos que fizeram a denúncia na PGR. Vamos agora à história do Lloyd, a dupla Deb e Lloyd. Lloyd é esse cidadão aqui, pouco conhecido para nós, mas também bem falado ou mal falado no seu território em Minas Gerais. Denúncias contra Lloyd, auxílio moradia. O deputado foi denunciado ao Ministério Público de Minas Gerais por suposto uso indevido de auxílio moradia. Outra denúncia, lista de Furnas, 2005-2011. Esse deputado, que é o Lloyd, foi acusado de envolvimento na falsificação da chamada lista de Furnas, um documento que supostamente listava políticos beneficiados por esquema de corrupção na estatal Furnas. Outra denúncia do Lloyd, uso de servidor público. Outra representação do Ministério Público de Minas Gerais sugeriu que Lloyd teria utilizado um servidor da Assembleia durante o expediente para atuar na defesa de outro cidadão comparsa do Lloyd envolvido em falsificação de documentos. Essa dupla, Deb e Lloyd, levaram a suposta denúncia ao PGR. O PGR, então, encaminhou de forma protocolar ao STF. E quem é que recebeu? Esse cidadão aqui. No dia 28 de fevereiro de 2025, esse cidadão aqui assume a relatoria do caso. Aí o que ele faz? É tipo um bate-bola, né? Eu recebi agora, PGR, vou devolver para você, tá bom? Então ele devolve, Alexandre de Moraes devolve para o PGR, para a PGR, Paulo Gonet, e dá para ele 5 dias sobre o pedido de apreensão do passaporte. Dia 1º de março de 2025, Moraes formaliza esse pedido. São 5 anos, mas como está próximo do Carnaval, estenda essa data até o dia 11 de março. Dia 1º de março. No dia 3 de março de 2025, Eduardo Bolsonaro, ele faz uma postagem muito interessante nas redes sociais, denunciando a tentativa de apreensão de seu passaporte, sugerindo entre aspas, jogo combinado entre a petralhada, Moraes e Gonet. Dia 3 de março. No dia 8 de março de 2025, Eduardo provoca Moraes e Gonet nas suas redes sociais, questionando por que ainda não confiscaram seu passaporte, já que o prazo estaria próximo do fim. Olha que interessante, pessoal, o prazo estaria próximo do fim. Então, no dia 10 de março de 2025, Gonet decidiu que não iria cumprir aquele prazo, o prazo inicialmente dado por Moraes. E ele diz que ele estava priorizando outros casos e considerando o prazo impróprio, entre aspas, entre parênteses nossas,
sem ônus processual, por enquanto, né? O que eles queriam mesmo era agarrar o Eduardo Bolsonaro quando ele estivesse aqui no Brasil, dia 10 de março. Vamos aos finalmente agora, dia 18 de março de 2025, pela manhã, pessoal, presta atenção. Ontem, pela manhã, Eduardo anuncia que se licenciará do mandato e ficará nos Estados Unidos, porque com toda a certeza do mundo, eles iriam apreender o passaporte do Eduardo assim que ele pisasse no Brasil. E resolveu lutar de perto contra o excesso ou o crescimento rápido da ditadura no Brasil. Pela manhã, dia 18 de março. Aí essas duas personagens aqui, Deb e Lloyd, gravaram um vídeo, logo depois que Eduardo se pronunciou, dizendo que iria se exilar e pedir licença do mandato por 4 meses, Deb e Lloyd gravaram um vídeo comemorando a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de se licenciar do mandato para ficar nos Estados Unidos. Segundo Deb e Lloyd, caso o parlamentar voltasse ao Brasil, teria o passaporte confiscado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E é o vídeo que está aqui, está passando na minha tela aqui, não sei se dá para aproximar, mas eles afirmam aqui, ó, se botar os pés no Brasil, Alexandre de Moraes vai confiscar o passaporte. Nós é que pedimos, é o que eles estão afirmando no vídeo. Isso ainda pela manhã, depois que eles souberam que o Eduardo Bolsonaro iria ficar no exílio nos Estados Unidos. Impressionantemente, à tarde, essa figura aqui, Paulo Gonet, se manifesta ao STF contra a apreensão do passaporte de Eduardo, afirmando que não há, entre aspas, elementos informativos mínimos para justificar uma investigação ou medida cautelar. Como Paulo Gonet é bonzinho e defende a nossa democracia, né? Nossa, que cara bacana ele. Quem que indicou ele lá para o Ministério Público Federal, para o órgão máximo do Ministério Público Federal? O senhor Lula Nove Dedos, vulgarmente conhecido como ladrão. Aí, não se encerrou por aí. Surge o personagem central. No final da noite, no começo da noite, Moraes rejeita o pedido do PT e arquiva o caso, seguindo, entre aspas, o parecer de Gonet. Para toda essa turma que eu apresentei aqui, esses personagens todos, só para finalizar, presidente, com exceção do presidente Trump, do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, só tem uma coisa para dizer para toda essa turma aqui que está tentando a todo momento transformar o Brasil numa ditadura. Eu vou parafrasear as palavras do ministro Barroso. Perdeu, mané. Obrigado, presidente. Agora 10 horas e 21 minutos, continuamos na fase das comunicações, com a palavra a ilustríssima deputada Camila Valadão. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero usar o meu tempo para poder prestar algumas homenagens para quem vem desenvolvendo um trabalho excelente no estado do Espírito Santo, honrando o nosso estado, honrando a população capixaba e também a esta casa. Como parte de colocar também nos anais desta casa pessoas que vêm fazendo a diferença no estado do Espírito Santo, o nosso mandato vem promovendo a entrega daquilo que é uma das prerrogativas do mandato parlamentar, que são os votos de congratulação. Então eu quero aproveitar esse momento para poder fazer algumas leituras de votos de congratulação de pessoas que nos orgulham e que orgulham também a esta casa. Primeiro é para o Helder Guasti,
que é educador de grande destaque nas redes municipais de João Neiva e Aracruz. Por sua atuação transformadora na educação, o Helder recebeu o título de Educador do Ano de 2024 no Prêmio Educador Nota 10 com o projeto Como Diz o Outro. Este prêmio, que reconheceu a inovação e o uso criativo de tecnologias na educação, é uma justa homenagem ao trabalho do educador que busca resgatar a tradição oral, valorizando a cultura popular e a história da nossa gente, enquanto utiliza as ferramentas contemporâneas, como, por exemplo, a inteligência artificial, para dar vida aos saberes antigos. O seu trabalho impacta diretamente a formação das novas gerações, ao mesmo tempo em que fortalece também os vínculos intergeracionais, uma vez que estimula o diálogo com pessoas mais velhas, criando um ambiente de aprendizado ativo e colaborativo. A conquista do Helder é, sem dúvida, um exemplo para todos nós, então eu quero registrar aqui, inclusive também para as câmeras, o nosso voto de congratulação ao educador Helder, que está aqui do lado de fora, logo após a sessão. A gente, inclusive, vai pedir para entrar, para que a gente possa fazer também um registro fotográfico. Da mesma forma, eu quero também entregar aqui um voto de congratulação para o Daniel Suete, eu acho que é assim que pronuncia, e o Diego Scarparo, ambos pela conquista do filme Capixaba Não Volte Mais, na categoria de melhor filme no Honor Filme Festival. Esse reconhecimento para o Diego e para o Daniel, sem dúvida, engrandece o cinema e a cultura do nosso estado. A premiação demonstra o talento, o empenho, a dedicação de toda a equipe envolvida na produção cinematográfica. Esta conquista, ela é uma honra para todos os capixabas e ela evidencia a capacidade do nosso estado de produzir obras audiovisual de grande impacto e qualidade, colocando o Estado do Espírito Santo em destaque nesse cenário cultural global. O filme, que aborda de maneira sensível e inovadora questões sociais e humanas, tem sido amplamente reconhecido por sua narrativa envolvente e direção primorosa. O prêmio recebido nos Estados Unidos reafirma a relevância da produção cinematográfica capixaba e incentiva novas gerações de cineastas a investirem na arte. É com essa honra que nós replicamos aqui na Assembleia, vou mostrar também o voto de congratulação para o Diego e também, vou mostrar também, para o Daniel, agradecendo por essa produção que tanto honra o Estado do Espírito Santo. Nós sabemos os desafios da produção cinematográfica no país, e um Estado como o nosso, os desafios são ainda maiores. Então, reconhecer esse trabalho e registrar esses nomes nos anais dessa casa é um dos compromissos do nosso mandato, dar visibilidade, valorizar e, sem dúvida nenhuma, homenagear através do voto de congratulação, que é uma das nossas prerrogativas. Quero ainda, para poder fechar, para além dessas congratulações, a gente vai fazer a entrega de maneira muito feliz e afetiva daqui a pouco, mas quero também, dentro do meu tempo, fazer um registro importante. Hoje, 19 de março, nós celebramos 176 anos da insurreição do Queimado. Viva Chico Prego, viva Elisiário Rangel, viva João da Viúva. Essa insurreição, que é uma das mais importantes da história da população negra, que resistiu à escravização no nosso país, é um marco no nosso estado, aqui no município de
Serra e merece ser celebrada e merece investimento público, tanto do poder local como também do governo do Estado. A gente está falando de uma das principais insurreições do nosso país e que infelizmente não recebe a devida valorização dentro do nosso Estado e o devido investimento. Então, para além de registrar e celebrar essas lideranças que promoveram essa insurreição, a nossa fala é também no sentido de cobrar do poder público a devida valorização e o devido investimento nessa importante celebração histórica e também do povo negro do nosso país. E quero também parabenizar. Muitas vezes não se tem investimento do poder público e a sociedade civil se mobiliza. E é nesse sentido que o Centro Cultural Elisiário Rangel vem desenvolvendo ações no município de Serra, fica no bairro de São Diogo, e hoje o Elisiário Rangel inaugura o Cine Queimado, que é a primeira sala de cinema independente do município de Serra. Olha só, é a sociedade civil construindo espaços para promover a cultura e a valorização da nossa história no estado do Espírito Santo. Então eu quero aqui celebrar o Cine Queimado, eu quero parabenizar o Centro Cultural Elisiário Rangel e mais uma vez afirmar a importância do investimento público na cultura, na história e na celebração da resistência do nosso povo no estado do Espírito Santo. Obrigada, deputado. Concluímos a lista de inscritos na fase das comunicações. Antes de encerrar, eu quero agradecer a presença dos nossos alunos que nos visitam nesse dia de hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo. Eu não tenho aqui nesse momento o nome do colégio para que eu pudesse falar, mas recebam o nosso abraço. Camila, pode me ajudar ali? De que colégio? Pode registrar ali, Camila, fazendo um favor, deputada Camila. Bom dia, boas-vindas para os estudantes. É Clotilde Rato o nome da escola e fica ali no município de Serra. É isso mesmo? Boas-vindas, bem-vindos a essa casa. Mais uma vez, muito obrigado pela presença dos nossos alunos. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária, presencial, segunda-feira, dia 24 de março de 2025, às 15 horas, para a qual designo expediente o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da sessão ordinária de hoje, exceto as matérias votadas. Está encerrada a sessão. Termina aqui a transmissão da sessão desta quarta-feira. Hoje o plenário aprovou um projeto de resolução que mexe com a estrutura administrativa da casa, insere nessa estrutura a supervisão de gabinete da segunda vice-presidência e a supervisão de gabinete da terceira vice-presidência. Hoje, entre os temas também abordados nos discursos, os deputados Fábio Duarte e Camila Valadão lembraram que nessa data, 19 de março, completa 176 anos da insurreição do Queimado, que foi um dos principais movimentos aqui do estado do Espírito Santo e até mesmo do Brasil, no combate à escravidão. Ocorreu em 19 de março de 1849. O deputado Fábio Duarte apresentou um projeto de lei para a criação de um circuito turístico religioso que envolve os municípios de Vitória e Serra. Mais informações sobre a sessão de hoje você pode conferir no site da Assembleia Legislativa, que é o www.al.es.gov.br, e às 10 da noite no jornal Panorama. Obrigada pela companhia. Continue acompanhando a nossa programação. TV Alice, mais perto de você.